Você acaba de perder um ente querido e no meio do luto, da dor, da saudade, você e a sua família se reúnem para organizar a papelada do inventário. Então vocês pegam os documentos daquela casa onde vocês cresceram e de repente descobrem que ela simplesmente não tem matrícula. Para a lei, a casa de vocês não está regularizada. E aí começa um problema que pode travar toda a herança. Meu nome é Leonardo, sou advogado especialista em direito imobiliário aqui da Guca Moraes Nunes e no vídeo de hoje eu vou explicar o que fazer quando o imóvel objeto de inventário não tem matrícula. E qual é o caminho definitivo para você transformar esse problema numa matrícula registrada e segura. Se você tem um imóvel irregular ou está passando por um inventário travado, já se inscreve, porque a informação que eu vou passar hoje pode valer o seu patrimônio. Esse é um cenário que eu encontro com frequência aqui no meu escritório. Famílias que herdam um imóvel, mas que no papel é apenas uma ilusão. Hoje, nós vamos conversar com calma sobre isso. Eu vou explicar o que é um imóvel sem matrícula e quais são os perigos que a sua família corre. E o mais importante, quais são os caminhos reais e jurídicos para destravar esse imóvel. Isso para proteger um patrimônio que levou a vida inteira para ser construído. Antes de entrarmos na solução, a gente precisa entender aonde está o erro. E acredite, o erro não é culpa sua. Acontece que aqui no Brasil existe uma grande confusão entre três coisas: posse, propriedade e contrato. Muitos pais e avós compravam imóveis décadas atrás, assinavam um contrato, o famoso contrato de gaveta, pagavam tudo certinho e até tinham um recibo. Eles pegavam tudo isso e guardavam na gaveta e pensavam, pronto, a casa agora é minha. Mas no direito imobiliário nós temos uma regra de ouro: quem não registra não é dono. A escritura ou o contrato, eles até podem comprovar que você efetivamente pagou pelo imóvel. Contudo, eles não transferem a propriedade para o seu nome. O único documento que serve para comprovar que você é dono daquele imóvel é a matrícula atualizada. A matrícula, ela funciona como o RG da casa. É nela que fica gravada a história daquele imóvel. E agora, por que tantos imóveis antigos não têm isso? É porque às vezes o imóvel é tão antigo que ele está no sistema antigo, no sistema das transcrições. Outras vezes, a casa foi construída num loteamento que, por exemplo, nunca foi aprovado na prefeitura. Ou, o que é mais comum, a família comprou, na verdade, os direitos de posse e construiu uma casa e nunca foi atrás de regularizar esse terreno. E agora, a conta dessa informalidade chegou aos herdeiros. Tá, mas qual é o problema de colocar um imóvel sem matrícula dentro de um inventário? Bom, eu vou te listar os 3 maiores riscos para você entender o tamanho dessa bronca. Primeiro, o inventário trava. O juiz e o cartório não podem transferir a propriedade de algo que não está no nome do falecido. Vocês não conseguem partilhar legalmente o que não está reconhecido no sistema. Segundo, a impossibilidade de venda do imóvel. Muitos herdeiros querem logo vender a casa para poder distribuir o dinheiro entre eles. Mas o imóvel com essa irregularidade não pode ser vendido. Com essa irregularidade, você não poderá transferir esse imóvel para o nome do comprador. E por isso, muito dificilmente alguém aceitará pagar por ele. E o terceiro risco, que é o mais doloroso: as brigas familiares. A falta de liquidez e a indefinição sobre quem é o real proprietário dessa casa causam atritos e destroem relações. Deixa eu te contar o cenário clássico para ilustrar. Imagina o seu João, lá na década de 50, comprando um terreno no seu bairro. Ele assinou um contrato com o vendedor, construiu aquela casa tijolo por tijolo e viveu lá por mais de 50 anos. Ele pagava IPTU no nome dele e todos os vizinhos sabiam que o seu João era o proprietário. Infelizmente, o seu João faleceu, mas ele deixou 3 filhos. Os 3 filhos, então, decidem vender a casa e eles encontram um comprador disposto a pagar R$500 mil pelo imóvel. Mas ao olhar toda a documentação, o comprador simplesmente desiste do imóvel. Isso porque, ao analisar toda aquela papelada, o comprador não localizou a matrícula atualizada do imóvel no nome do seu João. Os filhos, então, entram em desespero. Eles têm a posse, pagam IPTU, mas não têm o direito reconhecido de vender aquele imóvel. A família, então, fica com uma casa vazia, gerando despesas e travando aquele inventário. E aqui é que muita gente se desespera e acha que perdeu o imóvel. Mas no direito imobiliário nós temos ferramentas para consertar isso. Por mais que você não possa fazer o inventário da propriedade, nada impeça que a gente faça o inventário da posse desse imóvel, transferindo então os direitos possessórios do falecido para os seus herdeiros. Depois de encerrar o inventário quanto à posse, os herdeiros, então, poderão realizar a regularização mediante uso capião, utilizando o exercício possessório do seu pai para declarar a propriedade em favor deles. Até porque, como a gente disse, o seu João mora lá desde a década de 50, paga IPTU, água e toda a vizinhança o conhece. Então é plenamente possível utilizar esse tempo de posse do seu João para um uso capião em favor dos herdeiros. Mas por mais que exista essa solução,
o melhor é regularizar isso em vida. Então, se você tem seus pais e avós vivos, analise os documentos e veja o que você já pode adiantar para que isso não vire uma dor de cabeça depois do falecimento deles. Regularizar um imóvel com os titulares vivos é muito mais barato, rápido e menos doloroso do que regularizar quando eles já estiverem falecidos. Por isso, não deixe de herança para os seus filhos um problema, mas sim um patrimônio regularizado que valoriza com o tempo. O verdadeiro legado que você deixa para aqueles que você ama não são os tijolos construídos, mas sim a paz e a tranquilidade para eles seguirem em frente. Se você ou sua família estão passando por essa situação, busque um advogado especializado em direito imobiliário e sucessório de sua confiança. Uma análise técnica hoje pode salvar o patrimônio construído em gerações. Se esse conteúdo ajudou você, compartilhe com um familiar que precisa entender como o direito imobiliário funciona. Se inscreva no canal para continuar recebendo informações jurídicas atualizadas e seguras. Um grande abraço e até o próximo vídeo.